Então, alunos, vamos realizar aí a leitura da página 87. Campanha de Jesus. Campanha de Jesus é uma associação religiosa fundada em 1534 e reconhecida pelo Papa em 1540. A Ordem dos Jesuítas ficou conhecida por suas missões com foco na catequese, várias delas aliadas à expansão marítima do século XVI, que incluiu a vinda para o Brasil. Muitos dos locais aos quais essas missões eram enviadas não tinham estrutura adequada para a divulgação da fé católica. Essa barreira era principalmente cultural. Os nativos americanos, de forma geral, não falavam a língua dos jesuítas e não tinham as mesmas ideias sobre o Deus cristão. Quando fala nativos aí, meninos, quer dizer aí os indígenas, tá certo? Por isso, foi necessário ensinar-lhes o que tudo isso significava, ou seja, os jesuítas apresentavam, além da religião católica, a cultura europeia para os indígenas. No Brasil, as missões educativas da Campanha de Jesus, tarefa pela qual é lembrada até hoje, foram essenciais no processo de colonização. Bom, como a gente estudou, né, os jesuítas aí trabalharam muito com a questão da educação dos indígenas, né? E a gente viu aí que os jesuítas, eles na época, então, construíram um local para fazer essa catequese, né? Para eles dar esse ensino. E esse local, né, foi feito primeiramente uma igreja. Nessa igreja era realizada a catequese. Depois, com o tempo aí, cresceu mais um pouquinho e se tornou aí um colégio mesmo dos jesuítas, né? Só porque esse colégio era feito de barro, né? E era somente uma cabana, praticamente, né? Uma cabana tampada aí de palha, né? E essa cabana, ela foi construída e reformada várias vezes. Ela foi construída em 1554, ela foi reformada várias vezes no século XVII, né? Porém, com a expulsão, né? Só que o tempo foi passando e tal, então eles foram construindo, né, os lugares com mais estrutura. Vocês vão ver aí agora as fotos. Então, como o tempo foi passando, né? Aquela construção feita de pau a pique foi demolida, né? E foi aí construída uma nova estrutura, né? Muito bonita, tudo. Porém, ela é feita todinha, né? De pau a pique, de barro também, né? Mas aí, com o tempo foi passando, né? Aconteceu aí a expulsão dos jesuítas. Com a expulsão dos jesuítas, essa estrutura, por causa do conflito, também ficou aí com a sua estrutura abalada. Então, veio aí as ruínas. Mas também, em 1896, aconteceu uma tempestade muito forte que derrubou o telhado, né? Então, o que acontece? Eles decidiram, então, aí demolir toda a igreja, o colégio, né? Porém, a gente pode perceber aí que algumas paredes, né, ficaram intactas, essas paredes mais grossas aí. Eles não retiraram. Elas foram deixadas até hoje para servir como se fosse um museu, porque uma boa parte agora do colégio é um museu, né? Tem aí a parte lá do pátio, onde tem a igreja nova. Agora, né, o pátio o colégio é assim, né? E é um dos lugares mais visitados de São Paulo, né? E faz parte aí da história do surgimento dessa cidade, né? Tão gloriosa aí, com tantas belezas históricas que a gente pode ver aí. Então, esse local hoje, né, ele é de visitação e ele se tornou aí
patrimônio, né, cultural histórico, por causa de toda essa história que ele carrega sobre aí os ensinamentos que os jesuítas deram aí para os indígenas na época da colonização do Brasil. Interessante, não é mesmo, alunos? Então agora vamos para as nossas atividades.